Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje estarei ensinando mais uma técnica na qual permite vocês calcularem tensão sem mesmo saber uma fonte de tensão existente no circuito. Essa técnica é definida como análise nodal e será especificamente com fonte de corrente neste vídeo, ok? Para entendermos um pouco mais sobre análise nodal, eu apresento a vocês um circuito para que vocês possam verificar o que é uma fonte de corrente e saber interpretar o exercício a fim de falar, opa, essa análise que eu posso realizar nesse circuito é análise nodal, tudo bem? Bom, tem o seguinte circuito e possui uma fonte de corrente e outra fonte de corrente. Perceba-se que não falamos em fonte de tensão, porém o intuito é o quê? A partir dessas fontes de corrente, determinar qual é a tensão sobre cada resistor, ou cada ponto na qual for estipulado. Bom, o segundo passo é determinar o local para que possamos colocar a referência em nosso circuito. Perceba que é o mesmo circuito, apenas inserimos um local de referência, que foi neste ponto. Já nesta etapa, resta-nos fazer a seguinte situação. É um terceiro passo, que é o que? Determinar o número para os nós. Perceba-se que enumeramos nó 1 neste ponto em amarelo e nó 2 nesse outro ponto em amarelo. Perceba-se que a quantidade de nós que irá ter em nosso circuito é todos aqueles nós que não pertencem ou que não fazem parte do ramo de referência na qual adotamos, tudo bem? Já o quarto passo, vamos atribuir um sentido para cada corrente em cada ramo. Com isso, iremos falar que a corrente I1 passará sobre o resistor I1, R1, e terá uma queda de tensão V1. A corrente 2 é nesta sentido e a corrente 3 neste sentido, causando uma queda de tensão V2. Já nessa etapa, vamos prosseguir para o quinto passo, que é o que? Vamos fazer um LKC para cada nó, excluindo aquele que está ligado com o nó de referência. Este é o circuito na qual determinamos queda de tensão, sentido das correntes. Vamos fazer um equacionamento de LKC no nó 1, delimitado na cor amarela na figura. Temos que a fonte corrente 1 chega no nó é igual a fonte corrente 2 mais a corrente 2 mais a corrente 1. Já no nó 2, delimitado na figura pela cor verde, podemos fazer que a fonte de corrente 2 mais a corrente 2 é igual à corrente 3. Podemos expressar também que uma corrente nada mais é igual que a fonte de tensão de maior potencial menos queda de tensão menor potencial. Tudo isso sobre a resistência. Bom, nesta etapa, conhecendo todos os conceitos importantes para estar resolvendo um exercício de análise nodal, vamos seguir o seguinte exemplo para estarmos determinando as tensões. Esse exemplo pede as tensões nó 1 e nó 2. O primeiro passo é definir o sentido das correntes, e 1 neste sentido, e 2 nesse respectivo sentido, e 3 neste na qual foi mostrado. O segundo passo é fazer um LKC em todos os nós, excluindo os que estão ligados na referência. Percebe-se que temos 4 nós, porém 2 nós estão ligados diretamente com minha referência. Com isso, eu excluo eles e pego só aqueles em que não está ligado diretamente à referência. Com isso, podemos fazer o LKC do nó 1, tendo a seguinte situação. 3 A, que é a fonte de corrente que chega no nó, é igual a I1 mais I3. Já no nó 2, mostrado na figura pela imagem verde, temos que I3 é igual a I2 mais 12.
O terceiro passo a se fazer é substituir as correntes denominadas no circuito em termos de tensão e resistência. Corrente I1 é tensão I1 sobre 2, mostrado também na imagem que no nó 1 é a tensão 1. Corrente 2 é o mesmo esquema adotado, tensão 2 sobre 7, é tensão sobre nó 2. E a corrente 3 é V1 menos V2 sobre a sua resistência de 6 ohms. Já o quarto passo, vamos substituir essas correntes em termos de tensão e resistência nas equações que foram encontradas no nó 1 e no nó 2. No nó 1 temos 3 é igual a I1 mais I3. 3 é igual a V1 sobre 2 mais V1 menos V2 sobre 6. Fazendo MC, juntando V1 com V1 e V2 com V2, tenho a seguinte equação. 3 é igual a 2V1 sobre 3 menos V2 sobre 6. A fim de, então, descobrir a outra equação do nó 2, temos a seguinte equação sobre LKC. I3 é igual a I2 mais 12. Substituindo, tenho menos V2 sobre 7, que é o I2, mais V1 menos V2 sobre 6, que é igual ao I3. Tudo isso é igual a 12. Fazendo o MC, juntando os V1 com V1, V2 com V2, eu tenho a equação final. V1 sobre 6 menos 13V2 sobre 42. Tudo isso é igual a 12. O quinto passo é mostrar as duas equações encontradas. Essa é a primeira equação que encontramos e essa a segunda equação que acabou de ser encontrada. O sexto passo é reescrevê-las em forma matricial, para que assim, caso tenhamos uma calculadora HP 50G, uma calculadora Prime, podemos resolver facilmente. E ficará um card para vocês, caso queira resolver com essas calculadoras. Esse card estará explicando de forma rápida a utilização delas. Com isso, para montar essa forma matricial, a primeira linha é todos os termos que acompanham V1 e V2, respectivamente. A linha 2 é com relação à equação 2 e respeitando a ordem das tensões V1 e V2, multiplicado pelas minhas incógnitas, V1 e V2, que é igual às igualdades das equações, na respectiva ordem. Já o sétimo passo, vamos fazer um escalonamento para encontrarmos a tensão. Essa é uma equação e essa é a outra equação. O que iremos fazer? Multiplicar a primeira equação toda por menos 1/4 e somar com a equação de baixo. Com isso, V1 irá se cancelar e V2 irá dar menos 15V2 sobre 56. E quando eu fazer esse processo com as igualdades, multiplicar 3 menos 1/4 e somar com 12, eu terei 45 sobre 4. Tudo bem? Isolando V2 de um lado da equação, temos então que V2 é igual a menos 42 volts. A fim de encontrar qual o valor de V1 e sabendo V2, pego a primeira equação e substituo V2 na equação 1. Com isso, 3 igual a 2V1 sobre 3. Substituindo V2, tenho que menos 42 sobre 6. Vai dar 7 positivo. Passo para o outro lado, ele fica negativo. Então, 3 menos 7 é igual a 2V1 sobre 3. Realizo todo o processo, isolo V1 de um lado da equação, tenho que meu V1 é igual a menos 6 volts. Isso quer dizer o que? Minhas tensões dando negativa é que o ponto na qual eu adotei é referência e o outro não, ok? Nada mais é do que as correntes adotadas não estão naquele sentido, e sim no sentido oposto. Isso, as correntes que descem nos nós adotados, tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é isso. Peço que se inscrevam em nosso canal, sigam nós em nossos meios de comunicação, como Facebook, Instagram, e
que uns dias irei lançar mais um vídeo sobre uma análise nodal, porém com uma fonte de tensão. Peço encarecidamente muito obrigado por ter assistido nosso vídeo.